Salve vestibulando! Professor Heitor Ferreira, aqui do canal Pergunta pro Heitor, para trabalhar um tema muito recorrente no Enem, nos vestibulares. Que tema é esse, vestibulando? A Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Professor, por que esse tema é tão recorrente no Enem, nos vestibulares? Porque a Primeira Guerra Mundial vai dar um start no mundo, em especial no bloco europeu, que vai ser utilizado, que vai dando sequência ao longo de todo o século XX. Então a Primeira Guerra Mundial refletiu na Segunda Guerra Mundial, como consequência refletiu na Guerra Fria, como consequência está presente até os dias de hoje. Então, sente-se aí e bora para a aula. Começando, contexto histórico. Havia uma corrida imperialista devido à Conferência de Berlim de 1884-1885, a partilha da África, a ocupação da Ásia. Havia um nacionalismo exacerbado, haja visto que ocorreu a unificação tardia da Alemanha e da Itália e havia a formação de muitas alianças na Europa. Este período aí nós costumamos chamar de paz armada. Então havia várias potências na Europa com o mesmo poder bélico, com a mesma estrutura, e a Europa era um barril de pólvora. Bom, mediante a isso, nós temos que pensar neste estopim aqui. Qual foi o estopim para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Esse arquiduque refere-se a quem? Arquiduque do Império Austro-Húngaro. Então, o assassinato de Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia, fez com que viesse a eclodir a Primeira Guerra Mundial. Lembre-se de um detalhe: o Império Austro-Húngaro, na ocasião, recebeu o apoio da Alemanha. Professor, mas quem fez esse assassinato? Um grupo radical conhecido como Mão Negra. Tá, beleza. O assassinato dele foi o estopim para a guerra. Bacana, já entendi. E aí, para ocorrer a guerra, houve a formação dos blocos. Preste atenção, vestibulando. Tem algumas variações aqui. Primeira variação, vou falar do bloco da Tríplice Entente. A Rússia vai ficar na guerra até 17. Nesse ano ela deixa a guerra devido ao quê? A Revolução Russa. Quando a Rússia sai da guerra em 17, vai entrar um outro país. Então acontece o seguinte aqui, ó, marque aí. Pós 17, quem entra na guerra? Os Estados Unidos da América passam a ocupar a Tríplice Entente. Pô, bacana, ganhou força. Exato. A Tríplice Aliança recebeu uma mudança logo ali, ó, em 1915. O que aconteceu em 1915? A Itália saiu da guerra. Por quê? Porque foi seduzida pela Tríplice Entente. E, segundo a Entente, se a Itália deixasse a guerra em 1915, o que aconteceria? Ela seria tratada como uma vencedora quando a Entente ganhasse a guerra. Bacana? Aí, o que vai acontecer? Estas variações aqui vão definir as fases, os movimentos da Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos lá. Primeira fase de movimento, troca de tiro constante. A primeira fase da guerra foi apenas no ano de 1914. Tá bacana, professor? Em 1915, com a saída da Itália, começa uma fase de trincheiras. Essa fase de trincheira vai de 1915 a 1917. Em 17, com a entrada dos Estados Unidos, novamente a guerra ganha um perfil de movimento.
sofrimento. E aí ela está caminhando para o seu final. Bacaninha? Bom, e aí o que mais, professor? O que mais nós temos? Duas grandes inovações ocorreram neste confronto. O uso de aviões para fins bélicos, sobrevoavam as trincheiras, ver movimentação e alguns ataques aéreos, e o uso de mulheres. As mulheres ganharam um espaço no trabalho, elas passaram a compor as fábricas. Pô, bacana! E é aqui que vai surgir o movimento feminista em prol de direitos iguais para com as mulheres. Massa, professor! E aí, por fim, como consequência, a tríplice entente saiu com a vitória. Pô, massa! Principal consequência, a elaboração do Tratado de Versalhes. Teve mais alguma coisa? Teve os 14 pontos de Wilson, teve a formação da Liga das Nações, mas no Tratado de Versalhes, o que aconteceu? A Alemanha foi julgada culpada pela guerra, teve que pagar as dívidas, perdeu terra, proibição de ampliação de exército, e a Itália foi traída, não recebeu os privilégios como havia sido combinado para sua saída da guerra em 1915. Eis ali que vai surgir o ideal de revanchismo, que nós vamos ver na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Beleza, vestibulando? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima!